Vamos lá? Então, vamos lá. Sistemas distribuídos. Encontro número 4. Objetivos e desafios. Muito bem. Vamos falar sobre os objetivos em sistemas distribuídos e desafios e obstáculos em sistemas distribuídos, tá? Tudo aquilo que pode atrapalhar de alguma forma o bom desenvolvimento dos sistemas, né, e dos nossos projetos. Bom? Muito bem. Vamos a alguns objetivos primeiro, a parte conceitual, tá? Bom, vamos definir um sistema distribuído como um conjunto de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Bons exemplos disso, vocês já viram, né? São servidores HTTP atendendo a websites, né? Ou aplicações via internet. Quando você faz a requisição em um servidor, você não tem uma resposta de um único servidor. Na verdade, você não sabe exatamente de onde essa resposta está vindo, né? Você não tem essa informação. Porque por trás de um endereço, nós temos uma série de servidores que atendem às solicitações. Uma estrutura de arquitetura muito bem definida, a qual pode e deve trabalhar para que possamos ter uma estrutura de aplicações robusta, né, para atender suas finalidades específicas. Sejam elas aplicações web, aplicações de banco, apps de mobile, etc. Né? Nós temos muitos exemplos nesse caso. Mas olha só, os sistemas distribuídos, eles têm 3 objetivos principais: compartilhamento de recursos, confiabilidade e desempenho. Vamos explanar mais sobre eles, né? Por exemplo, vamos falar sobre compartilhamento de recursos. O compartilhamento de recursos refere-se à capacidade do sistema em compartilhar o acesso a quaisquer recursos utilizados pelos sistemas entre as máquinas que fazem parte da arquitetura, também chamadas de nós. Esses recursos são, na maioria das vezes, bancos de dados, links de rede que se conectam à internet, serviços de autenticação, entre outros. Apesar de não ser um objetivo exclusivo dos sistemas distribuídos, uma vez que também é o objetivo dos sistemas de rede, é uma característica muito importante de um sistema distribuído. A vantagem em compartilhar recursos está na economia financeira, uma vez que, caso não haja tal possibilidade de compartilhamento, mais réplicas de um determinado recurso devem estar presentes em cada nó do sistema, o que impacta diretamente e indiretamente no custo. Entretanto, no aspecto negativo associado a esse compartilhamento de recursos, temos a questão da segurança, uma vez que o fato de mais máquinas terem acesso ao recurso implica que o sistema possui mais pontos de acesso, e esses pontos de acesso podem ser explorados por hackers, tanto no sentido de rastreamento da comunicação, quanto na própria questão de invasão de privacidade e integridade dos dados. Quando se trata de compartilhar recursos pela internet, nós temos vários exemplos ao longo do nosso conhecimento que podemos destacar, né? Vamos lá. Programas de compartilhamento de recurso hoje. O que nós temos? Alguém pode me dar um exemplo?
Compartilhamento de recursos. Quem pode me dar um exemplo sobre compartilhamento de recursos? O que seria um recurso? Vamos entender. Um compartilhamento de recursos em rede, ele está ligado diretamente a quê? A própria definição do que é um recurso. Um recurso pode ser um arquivo ou um conjunto de arquivos, um vídeo, um conjunto de vídeos, uma biblioteca de vídeos, uma biblioteca PDF, né? Arquivos PDF, filmes, jogos, etc. Então, tudo isso pode ser classificado como recurso? Professor. Pois não. Hardware entra aí? Porque quando você fala de recurso, por exemplo, principalmente em segurança, eu pensei em câmera de segurança, alguma coisa assim. Por exemplo, vídeos de câmera de segurança. Sim, é um excelente exemplo, André. Muito bom. É isso mesmo. É exatamente disso que estamos falando, tá? Uma API, muito bem, Nilson. É um bom exemplo também, tá? Além desses, por exemplo, nós temos os nossos compartilhamentos de arquivo via torrent, né? Que eles utilizam recursos da máquina, né, através de determinados tipos de protocolos que permitem que esses arquivos possam ser compartilhados. Apesar da natureza distribuída e não centralizada, tá, das aplicações como o torrent, nós temos o típico exemplo de compartilhamento, certo? Além disso, como o André citou, em hardware, nós podemos exemplificar em rede local, por exemplo, quando compartilhamos uma impressora, né? A impressora compartilhada, ela fica disponível para ser utilizada como um recurso da rede local, certo? É um bom exemplo de compartilhamento de recurso. Outro exemplo muito bom de compartilhamento de recurso pode ser também o compartilhamento realizado por sistemas de arquivos, né? Um bom exemplo disso é o atual sistema de nuvem, né? Atualmente nós temos um excelente exemplo nas nuvens. Nós temos nuvens de arquivos que permitem que possamos compartilhar o conteúdo, né, de inúmeros sites, inúmeros recursos, né? Bibliotecas, livros virtuais, vídeos, etc., né? Isso pode ser muito útil no caso de pesquisa, no caso do desenvolvimento de recursos, de novos recursos, né? De aplicações, na evolução de conhecimento, né? Nós temos hoje uma disponibilidade muito maior de acesso à informação através desse compartilhamento. Então, nós temos vários exemplos. Entre eles, eu destaco que, apesar de muito importantes, eles também são fonte de grandes problemas. Entre eles, nós podemos citar, por exemplo, os sistemas que são utilizados atualmente como um chamariz, né, para os hackers fazerem uso, né, de recursos, de artifícios para invasão, para roubo de informações, né? Tudo isso é feito através de quê? De compartilhamento de recursos, tá? É o chamariz, né? Vamos entender assim, que talvez possamos até dizer, é o lago no qual eles pescam. E os peixes que eles costumam pegar somos nós, né?
Não digo nós de área de TI, porque nós temos bastante conhecimento, mas mesmo assim, eventualmente um ou outro pode acabar caindo na lábia deles. E isso pode se tornar um problema gravíssimo para a gente, não é verdade? Então, a questão de segurança, ela é primordial quando se trata de compartilhamento de informações, compartilhamento de recursos, máquinas, equipamentos, o compartilhamento atualmente, né, tem sido usado muito a questão da nuvem para compartilhamento de informações, de arquivos, de recursos disponíveis. Então, tudo isso pode gerar um gap de segurança, né? Ou possíveis vazamentos de dados, né, que possam trazer problemas futuros. Então, a gente tem que levar isso em consideração sempre. Tá bom? Vamos seguir? Confiabilidade. Vamos falar sobre confiança, né? A análise morfológica da palavra confiabilidade nos mostra que esta se refere à probabilidade de um produto executar a sua função prevista de forma que atenda ou exceda as expectativas. Ou seja, está relacionado ao funcionamento adequado conforme foi planejado. Se você prepara um compartilhamento de dados para consumo e fornecimento de informações a sistemas terceiros, um bom exemplo disso seria o fornecimento de uma API, né, de acesso livre. Você tem a sua intenção é colocar esse conhecimento à disposição para que as pessoas possam utilizá-lo conforme o seu desejo, conforme a sua praticidade, né? Então, podemos confundir a confiabilidade acreditando ser algo relacionado à segurança do sistema. Porém, não tem relação alguma com a parte de segurança. A confiabilidade nos sistemas distribuídos é maior que nos sistemas centralizados. Porém, qualquer problema relacionado a processos ou canal de comunicação ou transmissão pode surtir efeitos diretos sobre a execução do sistema. A confiabilidade de um sistema é baseada em 3 pilares: consistência, disponibilidade e resiliência, ou seja, tolerância a falhas, conforme o Teorema CAP. O Teorema CAP é baseado nesses pilares, e sua sigla vem das palavras consistency, availability e partition tolerance. Vamos dar uma pesquisada rápida aqui a respeito do Teorema CAP. O Teorema CAP. Oh, achei uma definição boa. Ó, lá da nuvem da IBM, hein? Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver se eu consigo alguma imagem. Alguma imagem do Teorema CAP. Não, só tem texto aqui. O da IBM só tem texto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um Wikipedia. Vamos lá, vamos continuar e eu vou trazer mais coisas para vocês aqui para que a gente possa avaliar isso aqui, tá bom? Então lá. O Teorema CAP. Uma das características importantes do Teorema CAP, que pode ser observada na representação da figura ao lado, é que nunca podemos atingir os 3 pilares em sua totalidade. Se vocês repararem bem, os 3 pilares nunca se fundem, ó. Tem um espaço vazio aqui, ó. Eles nunca podem coexistir, tá? Tem um exemplo muito bom aqui numa outra imagem, eu vou trazer para vocês, que dá para entender.
Aqui, ó. Acho que essa imagem aqui ela vai atender melhor a necessidade. Dá uma olhada nisso aqui. Então, primeiro, a primeira parte do teorema CAP, a consistência. A segunda parte, a variabilidade. E a terceira é a resiliência ou tolerância a falhas. Tá? Pode ver que essa área X aqui, ó, é inalcançável, tá? Não tem como você alcançá-la. Vamos entender o que ele está dizendo aqui, ó. A forma como foi elaborado permite que você tenha apenas 2 dos pilares em evidência em seu sistema. Ou seja, caso selecione 2 pilares em seu sistema, o terceiro ficará enfraquecido. Muito bem. Vamos dar uma olhada, ó. Consistência. Os clientes têm acesso aos dados de maneira uniforme, mesmo após serem atualizados ou deletados. Consistência. A variabilidade. Todos os clientes têm acesso a uma réplica dos dados, mesmo em caso de falhas nos nodes. Aqui, neste caso, ele está se referenciando a um cluster de dados que pode acabar incorrendo em uma falha. Lembrando que, de acordo com a teoria, um cluster, ao cair em uma máquina, outra assume o seu lugar. Desta forma, você teria o conceito da avaliabilidade levada ao pé da letra. No entanto, de acordo com a experiência que temos, podemos supor que isso seja um pouco difícil de realizar. Óbvio que as melhores expectativas denotam que nós podemos chegar a esse ponto, que é deixar a informação de determinado banco disponível 24/7. Porém, a parte prática, nós percebemos que não é bem assim. Avançamos muito, com certeza, dentro dessa área, mas ainda estamos longe de poder dar 100% de avaliabilidade em um sistema ou em um banco de dados distribuído ou disponível, né, na internet na forma de aplicações. O último, a tolerância a falhas, né, a resiliência. O sistema continua a funcionar conforme o esperado, mesmo em caso de particionamento arbitrário causados por falhas na rede. Então, voltamos novamente a falar de cluster, a falar de servidores, e temos a seguinte situação. Um servidor de rede que representa, na verdade, uma árvore hierárquica de serviços e de equipamentos disponíveis. O que acontece se algum desses equipamentos cai, para de funcionar por qualquer que seja o motivo, outro equipamento equivalente assume o seu papel, dando continuidade ao processamento que está sendo realizado. No entanto, isso depende e muito da forma com a qual o sistema foi desenvolvido. Depende dos recursos disponíveis que podem ou não ser utilizados. Depende da infraestrutura que atende à necessidade de tolerância a falhas em servidores. Então, percebam que eu estou falando de coisas que não estão diretamente ligadas à participação humana. Óbvio, quem administra toda a parte de serviço é a mão de obra humana. No entanto, já faz algum tempo essa mão de obra vem sendo desprezada ou mesmo dispensada, pois especialistas com possibilidade de atendimento ficam a todo instante observando a funcionalidade desses sistemas. Caso algo venha a acontecer do sistema cair, eles rapidamente tomam medidas que possam sanar o problema. Então,
Mas, ao mesmo tempo, recentemente, o setor de informática, o setor de TI do Brasil, tem sofrido muito com a pandemia e com o aumento gradativo de todo o material disponível. Tá, o que isso significa? Máquinas de mais, gente de menos. Entenderam? Vamos continuar. Desempenho. Aumentar o desempenho de um sistema também é um objetivo de sistemas distribuídos. Se fizermos uma comparação, os sistemas distribuídos, na maioria dos casos, apresentam melhor desempenho do que sistemas centralizados. Isso ocorre em um sistema distribuído porque temos múltiplas instâncias, tanto de hardware quanto de software, para realizar o processamento necessário. Como podemos medir esse desempenho? Podemos utilizar como parâmetros tempo de resposta do servidor, o throughput, ou seja, a taxa de transferência, a quantidade de recursos consumidos pela rede, os resultados de benchmarks, que são testes de execução do sistema, e tempo de transmissão dos dados. Verificando os resultados das ações acima, podemos medir o desempenho de nosso sistema distribuído e descobrir se é satisfatório. Veja bem, ele está propondo uma série de métricas a serem utilizadas para medir o desempenho de um servidor, o desempenho de uma máquina específica ou de uma aplicação distribuída. Muito bem. Vamos compreender assim. Vamos tentar entender de outra forma. O que torna um servidor uma máquina de alto desempenho? A combinação dessas características. O tempo de resposta, a taxa de transferência, a quantidade de recursos consumidos pela rede, os resultados dos benchmarks e tempo de transmissão dos dados. No entanto, existe outra coisa aqui também, que pode afetar o desempenho da máquina. A interação com a atividade humana. O ser humano por trás da execução dos sistemas daquela máquina. Isso pode acarretar uma série de problemas, pois, como sabemos, aquilo que eu gosto de chamar de elemento PRIPA, ou seja, o sujeito atrás do teclado, ele tende a ter vários problemas. Nós não somos máquinas, né? Nós temos nossas falhas, nós temos os nossos problemas. E o desempenho de um sistema distribuído, ele sofre pesadamente sobre a ação da mão humana. Ah, mas precisa dessa interação para que o sistema funcione? Depende. Nós recentemente retornamos às nossas atividades presenciais da universidade. E muitos laboratórios começaram a apresentar problemas seguidamente. E, de acordo com a equipe do laboratório, isso era normal e esperado, visto que o laboratório passou tanto tempo desligado, o que acabou ocasionando uma série de problemas, os quais tendem a aumentar conforme o tempo. Tudo por causa do tempo que permaneceu fechado. Tudo por causa da falta da intervenção humana na manutenção dos sistemas. Então, mesmo a falta da presença humana, ou a ausência, né, de manutenção por parte das equipes, acaba afetando diretamente o desempenho da rede. E temos como resultado laboratórios que não acessam a internet, máquinas que não ligam,
servidores que não respondem, etc. Muito bem. A granularidade. Isso é um conceito muito importante, tá? Observem, por favor. Quando falamos de granularidade, estamos falando da capacidade de um sistema ser executado por vários processadores, ou seja, CPUs diferentes. Para funcionar de forma correta, o sistema também deve ser desenvolvido por meio de métodos ou funções que estejam disponíveis para execução de forma paralela. Estamos falando de granularidade fina. Isso é, quando o tempo de execução é... Me permita uma correção, né, aqui nesse slide, por favor. Aqui, ó. Estamos falando de granularidade fina, vírgula. Muito bem. Quando o tempo de execução de uma tarefa compensa os custos de criação, comunicação e sincronização. Falamos de granularidade grossa quando o tempo de ocupação dos processadores disponíveis for o máximo possível na execução do sistema. Aqui nós temos um bom exemplo dessa granularidade e como ela funciona. Vamos compreender? Podemos observar que as CPUs, cada uma delas aqui, né, podem executar métodos em paralelo para finalizar a execução do sistema. Portanto, para aplicar o conceito de granularidade ao nosso programa, deve ser desenvolvido de forma organizada, com métodos para que sua execução possa ser dividida entre vários recursos, processadores nesse caso, diferentes, de forma a ter um melhor aproveitamento dos mesmos. Vamos observar. Nós temos um método chamado começar. Ele é igual em ambos os nodes. Observa aqui comigo, gente. Começar. Em seguida, na CPU 1, na máquina 1, podemos dizer assim, nós temos uma tarefa. Logo em seguida, a CPU 2, ela dispara outra tarefa. Ela finaliza essa primeira na CPU 1 e executa a segunda na CPU 2 para somente aí disparar o método terminar. Na situação seguinte, nós temos algo um pouco diferente. Nós temos outra tarefa dividida. Uma parte é executada na CPU 1. Outra parte será executada na CPU 2. No entanto, a CPU 2, ela pega essa primeira tarefa e a divide em duas partes. Uma parte vai na CPU 2 e a outra é jogada para a CPU 1. Muito bem. E, finalmente, ao concluir, o método terminar é disparado na CPU 2. Muito bem. Aí fica a pergunta: qual dos dois teria mais desempenho? Bom, analisando com calma, a gente pode perceber que onde há menos tempo ocioso, veja bem,
menos tempo ocioso. O segundo exemplo demonstra uma menor quantidade de tempo ocioso, né? Observa, ó. Apesar do tempo da CPU2... Sim, porque ele não tem um espaço ali, né? Ou não? André, eu tô te ouvindo bem baixinho. Você pode falar um pouco mais alto? Porque ele não tem um espaço ali. Porque no primeiro exemplo tem um espaço ali, né? Sim, esse aqui, né? É. Isso. Você reparou o seguinte, ó, apesar da CPU2 começar o processamento dessa outra tarefa aqui antes, esse espaço que você se refere existe aqui. Então, existe uma ociosidade aqui, ó. Já na CPU, no exemplo de baixo, com uma melhor distribuição de tarefas, o que nós temos? Um tempo ocioso um pouco maior, mas aqui dentro, ó, nós temos uma distribuição de tarefas muito mais performática, digamos assim, né? Trazendo um resultado mais efetivo. Tanto é que, se você comparar, aparentemente o processo terminar ele é menor, ele inicia antes do processo anterior, né? E finaliza, ó, em tempo menor. Então, este exemplo, apesar de parecer um pouco mais complexo, ele denota bem o que nós pretendemos, né? Que é uma diminuição do tempo ocioso da CPU. Certo? Muito bem. Compreendido isso, vamos agora tratar de desafios e obstáculos. Deixa eu só tomar alguma coisa aqui. Espera um pouquinho. Muito bem, vamos lá? Os sistemas distribuídos normalmente possuem as seguintes metas: abertura, concorrência, escalabilidade, heterogeneidade, segurança, tolerância a falhas e transparência. Essas são as metas a serem alcançadas com um sistema distribuído. Entretanto, devem ser analisados mais como desafios a serem atingidos, uma vez que nem sempre o sistema distribuído considerará atingir todas essas metas de maneira integral. A seguir, escreveremos a que se refere cada uma dessas metas, na visão do renomado autor Andrew Tannenbaum, embora os itens segurança, escalabilidade, tolerância a falhas e heterogeneidade mereçam uma atenção especial, razão pela qual detalharemos eles ainda mais nas próximas sessões deste material. Em outras palavras, spoilers das próximas aulas. Beleza? O primeiro, a abertura. No contexto de sistemas distribuídos, refere-se a quanto o sistema é modularizado, ou, em outras palavras, quanto é fácil integrar, alterar tecnologias e frameworks sem que o sistema seja comprometido. Você já deve ter ouvido falar em microserviços, não é verdade? Pois bem, esse nome é a maneira atual, ou a hype, né, o nome da moda, né, de dizer que o sistema possui uma grande abertura. Importante observar que, independentemente do que o termo abertura possa passar, é uma coisa positiva em sistemas distribuídos. É importante ter em mente esse conceito, pois, à primeira vista, um sistema mais aberto parece ser uma coisa negativa, no sentido de estar mais vulnerável a falhas, e, na verdade, em sistemas distribuídos, isso não é verdade. Segurança não tem relação nenhuma com essa abertura, mas isso é um assunto a ser detalhado em uma próxima oportunidade. Nós iremos falar sobre segurança nas próximas aulas, tá? Por exemplo,
Se o sistema utiliza tecnologias não proprietárias, dizemos que a abertura desse tal sistema é maior. No caso, eu estou usando o exemplo genérico das tecnologias open source, né? Tecnologias free. Então, nesse caso, eu digo que esse sistema ele tem uma abertura muito maior do que um sistema com tecnologia proprietária. Tecnologia proprietária, por exemplo, tecnologia Microsoft, tecnologia Oracle, tecnologia IBM, etc. Certo? Concorrência refere-se à capacidade do sistema poder ser acessado e utilizado de maneira simultânea, concorrente, ou seja, ao mesmo tempo, por vários usuários. Aqui cabe, novamente, a ressalva de que, no contexto de sistemas distribuídos, o termo concorrência não tem conotação negativa, como ocorre, por exemplo, no comércio. Apenas refere-se a um sistema que dá suporte a acessos simultâneos. Por exemplo, várias pessoas podem acessar um website de comércio eletrônico, certo? Pois bem, isso é um acesso concorrente, ou seja, aquela possibilidade de você ter vários usuários conectados ao mesmo tempo no seu sistema. Isso é concorrência. Escalabilidade refere-se à capacidade do sistema poder ser ampliado para suportar, por exemplo, maior quantidade de acessos simultâneos ou realizar uma tarefa mais rapidamente, ao ampliarmos a capacidade de processamento desse sistema. Perceba como algumas metas podem estar interrelacionadas nos sistemas distribuídos, como é o caso da escalabilidade e da concorrência. Por exemplo, quando uma empresa de games necessita aumentar a quantidade de servidores de um determinado jogo online para evitar uma maior quantidade de jogadores em uma partida multiplayer, eles estão escalonando o sistema. Nesse exemplo, aumentando a escala do tempo. Heterogeneidade significa que o sistema distribuído é capaz de funcionar em uma arquitetura heterogênea, tanto em termos de hardware quanto em termos de software. Em termos de hardware, significa que o sistema distribuído consegue operar em nós com características de hardwares diferentes. Por exemplo, entre máquinas com diferentes valores de memória principal, ou seja, memória RAM, memória de armazenamento, HD, SSD, etc., e capacidade de processamento, no qual estamos falando de clock dos processadores. Em termos de software, heterogeneidade significa que o sistema distribuído suporta, por exemplo, diferentes sistemas operacionais, com alguns nós utilizando MS Windows, enquanto outros utilizam alguma distribuição GNU Linux. Isso pode parecer difícil de ser alcançado, mas existe um elemento que facilita nosso trabalho: o middleware, que, como o nome sugere, é uma camada de software que fica situada entre sua aplicação e o sistema operacional. Não se preocupe se esse termo e seu papel não estiverem claros ainda, pois detalharemos esse assunto em uma aula posterior. Spoiler de aulas posteriores. Por exemplo, quando um website roda em máquinas com diferentes sistemas operacionais ou características de hardware, por exemplo, uma máquina do tipo servidor que possui mais memória RAM que outra máquina dentro do mesmo sistema distribuído. Dizemos que se trata de um sistema distribuído heterogêneo. Refere-se, no caso a segurança, tá? Refere-se à violação da informação, ou seja, dos dados, bem como a sua integridade, ou seja,
é o mesmo conceito geral de segurança em sistemas informatizados de TI. Como é um assunto muito importante, também separamos uma sessão especial para tratar esse assunto em uma aula próxima. Teremos uma aula que trata somente de segurança. Tolerância a falhas. Refere-se à capacidade do sistema distribuído se auto-recuperar na ocorrência de uma ou mais falhas. Pode parecer desanimador, mas acredite, falhas em um sistema computacional sempre ocorrem em vários momentos ao longo do uso de um sistema por uma série de razões que serão detalhadas mais adiante. Curiosidade. Aproveitando, você sabia que no nosso idioma português existe uma palavra para expressar essa ideia de capacidade do sistema distribuído se auto-recuperar na ocorrência de uma ou mais falhas? O nome dessa palavra é resiliência. É uma característica de sistemas distribuídos, né? Então, da próxima vez que quiser passar essa ideia de maneira mais concisa, utilize a palavra resiliência, ou seja, a capacidade de se recuperar. Transparência refere-se novamente do ponto de vista do usuário a quão transparente o sistema é, ou seja, quanto o cliente desconhece do funcionamento interno do sistema. E isso é uma característica positiva. Quanto menos o usuário necessitar saber da implementação e funcionamento do sistema, ou seja, quanto mais transparente o sistema for, melhor para o usuário. Tipos de transparência. Acesso. Oculta diferenças na representação de dados e no modo de acesso. Localização. O local do recurso é desconhecido. Terceiro, migração e relocação. O recurso pode ser movido, inclusive enquanto está em uso. O quarto é a replicação. Múltiplas instâncias de um recurso podem ser utilizadas para aumentar a confiabilidade e o desempenho. O quinto, concorrência. Vários usuários podem compartilhar o mesmo recurso. E sexto e último, a falha. Falha e recuperação de um recurso não afetam o sistema. Em outras palavras, nós temos 6 características, né? São quantas? Isso. 6 características que defendem os tipos de transparência que temos disponíveis. Se vocês repararam bem, nós temos, em algumas situações, algumas combinações desses modelos de transparência, né? Os quais, combinados, nos dão uma impressão muito mais positiva, né, a respeito do sistema que estamos avaliando. Por exemplo, a questão do acesso. Você não sabe aonde está a máquina. A questão da replicação. Várias máquinas ou múltiplas instâncias que atendem às solicitações desse recurso de maneira vamos dizer assim, eu sou um pouco reticente para usar essa palavra, tá? De maneira onipresente. Por quê? Esse tipo de situação, ele se baseia não só na questão da transparência, mas também na questão da segurança e da confiabilidade, tá? Em especial porque, e também podemos até destacar a questão da resiliência. Por quê? A replicação ela só é funcional a partir do momento em que o sistema
resiliente está de fato operando dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Que caso venha a cair uma instância, outra possa assumir sem problema algum. Hoje se tornou-se uma coisa meio trivial, porque a infraestrutura hoje evoluiu muito a ponto de resolver essas questões, resolver esses problemas. Mas, se retornarmos ao passado, e nós temos uma forte tendência a repetir os erros do passado, né? Esse comportamento, ele pode voltar a ser repetido a qualquer momento. Dessa forma, a replicação estaria ligada diretamente o quê? A confiabilidade de um sistema e a sua resiliência. Concorrência, né, é bastante interessante porque nós temos vários usuários acessando o sistema de maneira simultânea, aumentando em grandes números a questão da concorrência a nível de servidor. Então, o ideal é que a aplicação e o conjunto de servidores esteja preparado para atender essa necessidade. Bom, a falha, ela por si só é uma característica importante, extremamente preocupante em um sistema baseado em rede. Muito bem. Qual é o problema nesse caso? Nesse caso, nós temos uma situação bastante interessante, pois a confiabilidade aparece mais uma vez. E a questão da resiliência também. Então, como vocês podem reparar, essas duas palavras se repetem constantemente no que diz respeito a vários aspectos na transparência de um sistema distribuído. E são essas características que se repetem constantemente que podem trazer ou não para nós, né, algumas questões relevantes que a gente pode elencar, tá? Muito bem. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma colocação, falar alguma coisa? Da minha parte, não. Beleza. Nilson, tudo ok? Ó, o Wesley tá aí. Beleza, Nilson. Wesley, conversa com a gente. Você tá vivo? Manda um oi aí. Terra chamando Wesley. Responda, Wesley. Tá vivo, cidadão? Alguma dúvida sobre o que foi discutido? Excelente, muito bem. Nesse caso, eu gostaria de trazer para vocês algo bastante interessante para a nossa aula de sistemas distribuídos. Nós vamos falar muito sobre isso. E eu gostaria de trazer para vocês esse conhecimento agregado, né? Vamos dizer assim, tá bom? Do que eu estou falando? Na aula de hoje, a gente vai complementar essa parte dos desafios e obstáculos, trazendo a instalação e configuração de máquina virtual para que a gente possa trabalhar com aplicações. Pergunto, qual de vocês tem experiência na utilização de máquinas virtuais? Alguém já teve alguma particularidade, gostaria de compartilhar com a gente? Ou ninguém jamais teve essa experiência? Não? Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte.
Hoje nós vamos fazer algo bastante interessante. Beleza, Nilson? Vai ajudar muito vocês, então. Nós iremos instalar uma máquina virtual utilizando o Oracle VirtualBox, tá? Isso vai ser utilizado pela nossa disciplina mais para frente, para que a gente possa... Legal, Wesley, que bom. Né? Você já usou para rodar o Linux no trabalho, excelente, muito bom. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu gostaria de demonstrar para vocês a instalação de uma versão do Ubuntu em máquina virtual, no qual nós vamos poder fazer alguns testes de aplicação em sistemas distribuídos, tá? A ideia, se nós tivermos tempo, é lógico, né? Porque o semestre é bem curto, tá? Mas a ideia é que a gente possa fazer a simulação de um middleware, tá? Trabalhando em uma rede virtual alimentada por máquinas virtuais que nós vamos preparar. Se nós estivéssemos no laboratório, nós faríamos isso utilizando algumas máquinas especiais, né, com configuração um pouco melhor, para fazer a simulação. Cada uma delas rodaria 2 VMs e nós poderíamos simular a instalação e configuração de uma rede virtual mista, trabalhando com vários sistemas operacionais, tá? Nessa rede mista, nós teríamos um middleware que rodaria a nossa aplicação distribuída, simulando, por exemplo, a hospedagem de um site HTML ou uma aplicação web feita em Java ou feita em C#, tá bom? Então vamos lá. Vai ser algo bastante interessante e enriquecedor para vocês, tá? Eu espero que a minha rede não caia. Eu vou criar uma nova VM, vai estar gravado para vocês que vocês possam, em um momento propício, né, realizar essa instalação vocês mesmos. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em novo. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Eu vou salvar a minha VM na minha pasta de SSDs que eu já tenho disponível, tá? Eu tenho uma pasta aqui com VMs. Eu tenho algumas VMs já feitas aqui, tá? Eu vou apagá-las. Elas não estão salvas aqui, então não tem problema nenhum. Vou colocar o caminho que eu quero aqui, que é SVMs Linux, né? Tá lá no SSD de 1 TB que eu tenho. E aqui eu vou colocar Ubuntu Aula SD 2021-2. Essa vai ser a VM que a gente vai utilizar. Deixa eu trocar esses espaços por underline. Beleza. Eu selecionei o tipo Linux, né? Aqui você poderia mudar e selecionar outros tipos. Mas, por causa do nome Ubuntu, ele já detecta que eu vou instalar alguma coisa ligada a o Ubuntu. Tá bom? Eu vou clicar em próximo. Ele pergunta quanto de memória RAM eu gostaria de utilizar. No meu caso, eu tenho bastante memória, então eu vou colocar 4096, que dão 4 GB de memória RAM. Eu tenho 16 GB nessa máquina, então eu posso utilizar. Próximo. Ele pergunta se eu gostaria de criar um disco rígido para a minha máquina virtual. Eu vou dizer que sim, né? Eu quero criar um disco virtual agora. Ele vai perguntar qual tipo, eu vou selecionar o tipo da VDI, né, que é o da VirtualBox Disk Image. Eu poderia utilizar outras formas, mas esse aqui atende bem o que a gente vai fazer, tá? O armazenamento vai ser dinamicamente alocado, eu vou começar com um tamanho específico e ele aumenta conforme ele for encontrando necessidade. Eu vou começar esse disco virtual
com 32 GB. Para o Linux é mais do que suficiente, tá? Ele roda muito bem em 32 GB. Tá bom? Então vou clicar aqui em criar. Muito bem. Criei uma máquina virtual, né, para a instalação do nosso Ubuntu aqui. Oi, pois pergunta. Não? Ele deixa criar mais de uma? Sim, eu posso ter várias. Tá vendo que eu tenho uma Windows 2000 Pro aqui? Aham. Então, no nosso caso, nós vamos simular como? Eu estou mostrando o Ubuntu, mas depois a gente vai usar nós iremos criar máquinas virtuais com o Debian sem a parte gráfica. Tá? E nós iremos usá-las para simular esse ambiente. Então, por exemplo, se vocês não têm tipo uma máquina com memória RAM suficiente e tal, não tem problema. A gente vai fazer essa simulação aqui juntos para que vocês possam participar e entender o que eu estou fazendo. Bom? Mas você pode ter quantas você quiser aqui. Eu já cheguei a ter umas 10. Sendo que eu rodava duas ou três ao mesmo tempo, tá? Mas eu não recomendo fazer isso, não. No máximo umas 2 e olha lá. Mais que isso, sua máquina vai virar um 286. Tão lento que vai ficar. Tá? Eu vou fazer uma mudança aqui na VM para que o Linux obtenha o seu próprio endereço IP. Tá? Então, olha só. Eu vou vir aqui, ó, em rede. E em vez de ser conectado como NAT, não, eu vou colocar ele em placa em modo bridge. Para quê? Para que ele receba o seu próprio endereço IP na minha rede local aqui. Isso é interessante porque as VMs, cada uma delas recebe seu próprio endereço IP. Nesse caso, a gente pode apontar uma para outra ou até mesmo criar uma rede virtual só delas. O que é bastante interessante, tá bom? Muito bem. Eu vou usar só um adaptador de rede, não precisa mais de um. E vou dar OK, só isso. Perfeito. Vou mandar inicializar e ele vai perguntar aonde está a máquina, a instalação que eu gostaria de utilizar, tá? Deixa eu aproveitar e monitorar a memória da minha máquina aqui, o rendimento da máquina. Beleza, vou deixar aqui. Ele está perguntando aqui para mim, ó. Deixa eu ver se ele não vai deixar. Ele está perguntando na caixa, na janela que abriu, onde que está o disco de boot que ele vai usar. No meu caso, ó, eu tenho vários aqui, né? Mas ele só tem 2 registrados. Eu clico nesse ícone, ele vai abrir para mim e vai perguntar o que eu desejo fazer. Não está na lista? Beleza, manda acrescentar. Ele vai perguntar onde eu vou colocar. Eu tenho aqui, já separado aqui, uma pasta com vários dos quais eu posso utilizar, tá? Então eu vou selecionar aqui Ubuntu e vou pegar esse 20.04, que é um dos mais recentes, tá? Beleza. Selecionei, ó, Ubuntu 20.04.2.0, a versão desktop dele. Eu poderia utilizar uma versão servidor, mas quando a gente for fazer isso, eu vou trabalhar com o Debian, que é muito mais leve, tá bom? Então, beleza. Vou escolher essa imagem selecionada. Ele já marcou essa imagem e eu vou clicar em iniciar. Eu vou jogar a máquina aqui para vocês, ó. Ele está abrindo. Deixa eu maximizar para que todo mundo acompanhe. Muito bem. Ele está inicializando o Ubuntu no modo no modo live, né? Ele roda uma checagem inicial, é interessante, e importante até mesmo para ver se está tudo ok, né? Se todos os arquivos estão aí, se está tudo certinho. Muito bem.
Perfeito. Nenhum erro foi encontrado. O Ubuntu vai dar boot agora. Gente, o que eu estou fazendo também pode ser feito em máquinas reais, tá? Eu recomendo que façam em VM para que vocês possam aprender o processo. Mais para frente, vocês podem até trocar de sistema operacional. Deixar de usar o Windows para usar o Linux. Dá para fazer isso? Dá. Mas não é algo tão simples de se fazer, tá bom? Por quê? Especialmente quem usa a máquina para jogar. Aí você vai ter um problema sério. Eu recomendo que você não faça isso. Tá bom? Se você joga na Steam, no Windows, não faça isso. Tá bom? Beleza. O nosso Ubuntu está bootado. Essa é a versão live, tá? Vem com esse gatinho bonitinho aqui. Vou fechar essas caixas de diálogo aqui, ó. E ele já inicializa o processo de instalação para nós. Você tem duas opções. Você pode rodar o Ubuntu por aqui mesmo, sem instalar, para você conhecer. Você usa o Try Ubuntu, ele deixa você utilizar ele normalmente para você poder trabalhar. E o Install Ubuntu, tá? Que ele dispara o processo de instalação. Aqui para vocês, eu vou instalar em português, tá? Eu não costumo instalar em português Brasil. Eu gosto do Ubuntu. Aliás, eu gosto de usar Linux em inglês, tá? Mas aqui, como a gente está fazendo uma instalação didática, para que vocês possam aprender e, de repente, desenvolver com vocês depois, vamos aqui, português Brasil, tá bom? Instalar. Ele pergunta qual o layout do teclado, ele já achou, tá? Só que a única coisa ruim é que essa caixa de diálogo aqui é pequena demais. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou movendo, aí a gente vai enxergar, vai ficar mais fácil, tá bom? Ó. Deixa eu... vou ter que mover. Não vai ter jeito não. Então tá, eu vou colocar bem aqui no meio, ó. Ele já foi no português Brasil, beleza. Vou confirmar, aqui é o C cedilha, tá? Ó. Olha lá, beleza, tá funcionando, tá? Muito bem. Então, continuar. Beleza, ele pergunta o que você gostaria de fazer. Você quer fazer a instalação normal ou você quer fazer uma instalação mínima? Tá? Se vocês permitem, nesse caso, eu vou fazer uma instalação mínima, tá? Que é o básico para nós. Quando você está fazendo uma instalação real para usar o sistema operacional, você pode escolher a instalação normal. É que o tamanho de arquivos aqui é razoavelmente grande, tá? Eu acho que para ilustrar eu vou deixar fazer uma normal aqui para vocês, tá bom? Ele pergunta se eu quero que baixe atualizações enquanto instala. Não, eu estou na VM e eu estou rodando o Teams pela mesma conexão de rede que ele está usando. Então ele pode travar a minha placa de rede e aí o Teams cai. Então eu não vou deixar ele atualizar e eu não vou deixar ele instalar... Não, deixa ele instalar software de terceiros, tá? Em formato de mídia adicional. Caso seja necessário você rodar um MP3, abrir um vídeo, alguma coisa do gênero, tá bom? Então, fizemos isso, marcamos aqui as nossas opções. Vou deixar ele continuar. Deixar ele pensar um pouquinho. Vamos lá. Beleza. Aí o que ele sugere? Agora a parte de instalação. O que eu quero? Eu quero apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. A gente não tem Ubuntu aqui, ele vai instalar pela primeira vez, tá? Então deixa ele apagar. Caso você deseje, você pode aqui, ó,
usar alguma configuração avançada, eu não recomendo, tá? Deixa em nenhum mesmo, deixa ele instalar normal, sem problema, tá? Ou você pode criar uma opção avançada, que você controla o particionamento. Se você deixar ele instalar, o que vai acontecer? Eu vou inicializar o instalar agora, só para vocês verem. Ele vai criar um esquema de partições dele, ó, próprio. Então ele vai criar uma partição, uma partição 1. Ele não fez muito legal não. Vou voltar aqui e vou controlar, né? Ele não fez as partições do jeito que a gente pretendia. Então, vamos fazer nós mesmos. Assim vocês aprendem, tá? Opção avançada. Continuar. Aqui o disco que a gente está instalando, tá? Ele chama essa unidade de /dev/sda. Eu vou criar nessa unidade uma nova tabela de partição. Desejo continuar? Sim, ele vai criar uma tabela de partições vazia lá, ó. Lembra que o nosso é 32 GB? Na verdade, esses 32 GB é 34.359 pelo VirtualBox, tá? Eu vou clicar nesse maisinho e eu vou criar uma partição do mesmo tamanho da minha partição, da minha memória estabelecida aqui. 4.000, peraí, deixa eu ligar o unlock aqui. Deixa eu apagar isso aqui tudo. 4.096. Ela vai ser uma partição primária. Ela se localiza no início da partição, né, do espaço, né? Uma HD, né? E ela vai ser uma área de troca de arquivos swap, que é equivalente ao sistema de troca de arquivos do Windows, tá bom? Então, nós vamos criar uma área de swap, que é uma partição primária, que se localiza no início do HD, que a gente está usando, né? Pode ser SSD, HD, não importa, cujo tamanho é de 4.096. Eu vou dar um OK. E ele vai criar. Vamos esperar um pouquinho. Beleza. Está lá criado, ó. Ainda não foi formatado, então ele não sabe dizer o que é. No restante do espaço livre, a gente vai ocupar esse espaço inteiro. Então eu clico aqui no maisinho de novo, deixo ele com o espaço inteiro, crio uma nova partição primária, coloco no início desse espaço, que ele vai ficar logo a seguir desse aqui, tá? Bem aqui, ó. E eu vou usar o sistema de arquivos ext4. O pessoal chama de ext4, tá? Vou usar esse ext4 aqui. E o ponto de montagem, que é o equivalente ao C2 pontos nosso, né, no Windows, eu vou colocar como sendo barra, porque eu só tenho ele. Esse barra é equivalente ao C2 pontos do Windows, tá bom? Vou clicar OK. Ele vai criar para nós uma nova partição. Muito bem. Olha lá, ó. O SDA1 com Linux Swap e o SDA2 com o ext4. Perfeito, era o que queríamos. Certo? Muito bem. Vou continuar, ó. Instalar. Agora sim, tá vendo? Ó como é que ele traz tudo certinho pra gente, ó. Lembra daquela hora? Tava tudo meio feinho, né, ó. Essa parte aqui não tava legal, né? Não tinha identificação, nós não sabíamos o que era o que. Agora a gente sabe. Agora tá certo. Clica aqui, continuar. Ele vai criar as partições, tá? E vai iniciar o processo de instalação do Linux. Beleza. Já começou por trás dos panos. A gente não tá vendo, mas ele já começou, tá? Eu tô acompanhando aqui pelo meu gerenciador de tarefas, eu tô vendo que ele já começou, tá? Aqui ele tá perguntando onde é que eu tô. Ele olha pelo horário da máquina e ele descobriu, eu tô em Campo Grande. Muito bem. Vou clicar continuar.
Aqui ele pergunta a instalação. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, aula SD. O nome do computador vai ser aula SD, traço, pode ser VirtualBox, pode ser VM, vocês que definem. Eu vou colocar letra minúscula, tá? Ó. VirtualBox, tá? Beleza. Aula SD, traço, VirtualBox, tá bom? O nome do usuário vai ser... Vamos colocar aqui usuário. A senha padrão dele vai ser senha 123, tá? Ó, senha 123. É uma senha razoável. Senha, tudo minúsculo, tá? 123. Muito bem. São idênticas, perfeito. E ele vai perguntar a senha na hora que eu for entrar. Ótimo. Clica aqui, continuar. E ele já está, ó, enquanto a gente estava fazendo aquilo lá, ele já estava copiando, ó, ele já está quase terminando de copiar os arquivos. Muito bem. Excelente. Quais serão os nossos próximos passos? Assim que ele terminar de instalar, eu vou instalar um componente do VirtualBox que melhora a experiência de gerenciamento da máquina virtual. A gente chama de Guest Additions, tá? Ou adições de convidado. Eu vou instalar elas no Linux e vou deixar o Linux tomar conta dessa parte. Ó, ele já terminou de copiar os arquivos base dele, né? E agora ele vai inicializar a instalação do sistema. A partir daqui, a gente literalmente só acompanha. Tá? Caso ele pergunte alguma coisa, é next, next. Beleza? Ó como é que vai rapidinho, ó. É que eu não deixei ele futricar na internet, né? Senão ele ia concorrer com a nossa internet aqui e a gente ia ter um probleminha aqui de comunicação, né? Eu ia ter que acabar caindo aqui da sessão e voltando em outro computador para mostrar para vocês como é que funciona. Mas eu acho que agora não tem problema, não. Vai rapidinho. Acho que eu falei cedo demais. Ah, pronto. Ele acelerou. Isso. Muito bem. Muito bem. A fibra está se comportando direitinho, como esperado. Uhum. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, esse é o animalzinho que tem na parte de trás da instalação, né? Que bicho interessante. É uma mistura de gato com onça. A parte da frente aqui lembra um desses gatos. Tem cara de lontra. Lontra? Agora que você falou, parece mesmo, viu? Você tem razão. Tem uma cara de bicho esquisito, né? E o Ubuntu, ele tem a mania disso, né? Ele coloca uns animais bem diferentes, né? No nome das edições dele, né? Isso que é uma forma de mostrar que a gente tem que manter a natureza, tá? Conservar a natureza. Esse é o pensamento do Ubuntu, né? Então, Nilson, qual que é o benefício de usar VM? Pensa só, uma das situações interessantes é você poder testar o sistema operacional antes de fazer a instalação real. Esse é o primeiro benefício.
Segundo benefício é você poder se adaptar com o processo de instalação, evitando possíveis erros que venham a acontecer quando você estiver instalando. Então, é uma forma de treinamento, é uma forma de melhoria, né, do seu conhecimento. E, por último, mas não menos importante, tá? É uma excelente forma de você testar um software novo, sem precisar instalar na sua máquina real. Você instala na máquina virtual, na VM, e executa todos os testes desse software na VM. Lógico, aí eu estou falando, gente, de um software que você não confia ou que você não conheça, tá? Não estou falando que toda e qualquer situação a gente resolva assim. Não. Mas é bom tomar cuidado, né, quando a gente está instalando, para a gente não criar gargalos de segurança, né? Beleza? Respondido, Nilson? Se alguém tiver mais alguma coisa a respeito, quiser dizer tal, o Wesley já teve experiência, o que você pode dizer? O que você achou da experiência que você teve rodando na VM o Linux? Wesley está vivo? Terra chamando Wesley. Ah, muito bom, realmente. Concordo com você, Wesley. Que bom, você teve uma boa experiência com ele. Legal, isso é interessante, tá? Bom, a nossa instalação aqui está quase no fim. Ele está baixando alguns pacotes, não sei do que se trata, não deixei. Mas espero que ele não crie gargalo na nossa internet aqui, tá? Aham, estamos no fim já. Estamos no fim. A ideia é que a gente faça a instalação de um ou dois servidores, tá? Em uma VM, e a gente possa simular a execução deles através de um middleware, tá? Então, a ideia é criar duas máquinas virtuais. Depois eu devo mostrar para vocês elas já prontas, tá? Mas eu não vou criar com a parte gráfica, tá? Vai ser... Provavelmente vai ser com a parte somente texto do Linux, tá bom? Tem muita diferença? Tem, bastante. Mas eu sinceramente acho que... concordo com você, viu, Wesley? O Wesley está dizendo que ele é mais leve, fora a segurança dele, né? Que é bem mais seguro, né? Concordo com você, ele é bem mais seguro, tá? Apesar que você tem que tomar alguns cuidadinhos básicos quando você está usando ele, né? Essa segurança toda pode causar certa... como é que eu vou dizer? Um certo exagero da nossa parte, né? Ah, eu posso acessar tudo que eu não vou ser infectado. Então, não é bem assim. Tem vírus para ele? Sim, tem. São poucos, mas tem. Tá?
Está terminando aqui já o nosso download. Eu nem sei porque que ele está baixando alguma coisa aqui. Deixa ele terminar. Ele está bem no fim. Então, a ideia é criar duas VMs, tá? E dependendo da quantidade de memória, dá para criar até mais de uma. Mais de duas, né? Dá pra, talvez criar até 3. E aí a gente colocar um middleware que vai rodar nas 3 para que elas possam se comunicar, tá? Então a ideia é essa, tá? Talvez eu tenha que até colocar mais uma placa de rede aqui para disponibilizar para as VMs saírem por ela. Mas não é algo tão complexo não, tá? Ou isso, ou eu uso as minhas máquinas do jeito que estão aqui. Eu tenho 4 computadores aqui. Então eu acho que dá para simular. Hoje eu uso um esquema diferente, né? Um deles é meu servidor de banco, o outro é um servidor HTTP, onde eu faço os meus testes de API. O terceiro é o meu servidor de mídia, onde eu acesso e compartilho informações aqui, né? Vídeos, tal, essas coisas. E essa máquina que eu estou dando aula para vocês. Eu acho que eu vou ter que atualizar ela em breve, porque ela não tem uma capacidade muito boa. E ela vai trazer um certo probleminha aí de memória brevemente. Né? Porque as coisas que a gente usa muita memória, muito processamento, né? E ela não foi configurada também para fazer videoaulas, né? Então tem toda essa particularidade. Tanto é que a gente está tendo aulas sem as câmeras, porque eu estou sem câmera aqui e o meu smartphone, a câmera não está funcionando bem. Então eu vou ter que providenciar uma câmera, providenciar uma iluminação, tem toda uma coisa que tem que ser feita. Né? Legal, o nosso Linux está terminando. Vou deixar ele finalizar aqui e a gente começa os próximos passos, tá bom? Já está configurando, agora está instalando a parte de boot dele, né? Muito bem. Pronto, perfeito. Máquina configurada. Agora, olha só, ele é bem menos... tem bem menos etapas que a instalação do Windows, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de instalar um Windows 10, mas ele tem bem menos etapas que essas, tá? Apesar que a Microsoft melhorou um pouquinho a instalação do 11, né? Mas... olha lá. Aí quando chega, a gente manda remover, né? Aperta Enter, ele ejeta para nós o DVD e ele começa a instalar, ele começa a usar o boot que a gente deu. Olha lá. Esse já é a nossa VM rodando, ó. Vamos lá? Primeira vez que ele dá boot demora um pouquinho, tá, gente? É normal. Faz parte. Ele tá usando uma comunicação pesada aqui com a rede, tá? Olha lá, beleza? Aulas SD. Cliquei aqui e vou colocar a senha. 1, 2, 3. Feito. Deixa ele carregar. A primeira vez que carrega é meio pesado mesmo, tá? Vamos lá. Por trás ele está ligando todos os serviços dele, né?
Está carregando todas as configurações, parte de rede, parte de multimídia e tal. E pronto. Bom, por enquanto eu não vou configurar nada de conta online, né? Vou dar um ignorar aqui. Eu vou dar um próximo, não vou mexer com o LivePath. Não vou mexer... deixa ele enviar, vai. Beleza. Aí serviços de localização, deixa, né? Pronto. E já vem com tudo isso aqui disponível. Tudo instalado para você. Inclusive o code, se você quiser. Tá? Beleza. Agora vamos à parte final de configuração para deixar esse Linux redondinho como se fosse uma estação de trabalho. Lembra que eu preciso instalar o Guest Editions? Então eu venho aqui, ó, dispositivos. E para que serve o Guest Editions, professor? Por exemplo, o Guest Editions permite que a gente aumente a resolução de tela. Aqui, por incrível que pareça, ele está usando 800 por 600. No meu monitor fica ridiculamente pequeno. Esse é um monitor Full HD, né? É 1980 por... Não. Quanto que é? 1920 por 1080, acho que é isso. Ó, ele já está dizendo até mesmo que tem uma atualização para ser feita. Tá? Não, eu vou falar para ele me lembrar isso aqui mais tarde. Ele vai baixar 400 mega? Não, larga a mão. Vamos lá, então. Instalar essa parte que está faltando, tá? Ó, dispositivos. Inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. O Guest Editions. Vamos lá, Guest Editions. Coloquei. O Ubuntu detectou imediatamente que eu estou botando alguma coisa para rodar. E pode ser que ele dê algum erro. Tá? Caso ele dê erro, a gente vai ter que arrumar, mas também não é nada muito misterioso, não. Então, vamos lá, vamos mandar executar. Vou deixar, ele vai perguntar o login, né? No nosso caso é senha 123, nosso usuário aula SD, autenticação. Olha lá, ele começou a configurar, verifica os módulos que tem disponíveis, para ver se ele pode instalar ou não, né? Se ele não achar, ele não achou. Então a gente vai precisar instalar. Não tem problema, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos rodar um comandinho para resolver esse problema, tá? Vamos rodar uma série de comandos aqui que resolve. Eu vou aqui no Atividades e eu vou localizar aqui o terminal. Esse cara aqui. Muito bem, terminal. Tá aqui. Agora eu vou mandar ele instalar alguns pacotes que ele reclamou que está faltando, tá? Então, para instalação, sudo apt install build essential. É um pacote. Depois, outro pacote é o dkms. E por fim, é o Linux readers generic. São 3 pacotes, né? Build Essential, dkms e Linux Readers Generic. São os cabeçalhos da instalação que a gente acabou de fazer. Tá bom? Então, ó, eu vou mandar ele fazer isso. Ele vai perguntar a senha. Vou colocar a senha 1, 2, 3. Feito. Ah lá, ele já detectou tudo que ele vai precisar. Ele vai baixar 47 MB. A internet aqui é boa, então talvez seja bem rapidinho. Vamos acompanhar? Tá indo bem. Vamos ver. Vamos lá, ó. Menos de 1 minuto de instalação completa. E, pessoal, apesar de parecer, é um pouco misterioso, é linha de comando, é difícil e tal. Não tem nada de difícil nisso aqui. Esse tipo de tutorial aí que eu estou passando, que eu estou fazendo para vocês, tem a rodo na internet. Tá? Se você fizer uma busca no Google aí, instalação passo a passo do Linux em uma VM. Nossa, você vai achar tanta coisa que
Então, você tem coisa de sobra, tá? Muito bem. Não precisa ter medo, tá, gente? Nós somos ciência da computação, a gente não tem que ter medo de nada, não. Ah, não, não. Ficar com medinho de instalar isso aqui, não. Vamos enfrentar, vamos encarar, pô. Somos ciência da computação, a gente tem que enfrentar a bagaça. Beleza? Deixa ele instalar aqui. Está no 50%, está colocando os cabeçalhos necessários, está configurando tudo que precisa. E ó, está acabando. Se ele não pedir para reiniciar a máquina, vai ser lucro. Agora, se ele pedir, nós estamos enrolados. Vamos lá, ele está terminando de configurar. Está instalando os manuais agora para tudo aquilo que a gente instalou, né? Todos aqueles pacotes ali acima. Vou deixar ele terminar. E vamos. Deixa eu olhar aqui o processamento. Acabou. Beleza. O que eu posso fazer agora? Eu posso repetir a instalação, tá? Como é que eu faço isso? Pelo comando de instalação daquele pacote que a gente estava colocando logo de cara, né? Que é rcv box add setup. Linha de comando para reinicializar aquele processo, tá? Vamos ver se ele vai aceitar. Muito bem, ele aceitou. Está rodando agora a configuração do Guest Editions para nós. É interessante que esse pacote não é versionado, né, para idiomas, né? Então, por isso mesmo eu gosto de dizer que eu prefiro instalar o Linux em inglês, todo ele, para não ficar essa coisa metade inglês, metade português, e fica horrível. Legal, ele está configurando os nossos pacotes para permitir que a gente possa rodar tudo como se fosse uma máquina real, tá? Olha lá, pronto, ele configurou a parte de boot. Isso aqui leva um tempinho, mas não é nada exagerado. Olha lá, pronto, acabou. Aí ele fala que não vai rodar enquanto o sistema não for reiniciado. Beleza. Então a gente vai mandar rebootar a nossa VM recém-instalada. Clica aqui em cima, desligar, encerrar a sessão. Desligar, ele vai perguntar o que eu quero fazer. Eu quero reiniciar. Muito bem. O Ubuntu vai rebootar a nossa VM. E vocês vão reparar agora que ele vai mudar a resolução da máquina. É só aguardar um pouquinho. Ele tem que carregar isso pela primeira vez, tá? Depois que ele fizer isso, ele já sabe o caminho que é para carregar toda a informação necessária. Bom? E aí nós vamos mudar a visualização da nossa máquina. Então vamos lá. Aulas SD. Senha 1, 2, 3. Enter. Ele vai carregar o Linux. Deixa eu mudar aqui para visualização de tela cheia. Voilá! Temos o Ubuntu em tela cheia agora. Olha que legal. Além disso, ele permite também, por exemplo, a gente usar
área de transferência compartilhada. Ou seja, eu posso copiar alguma coisa aqui do Windows e colar no Linux e vice-versa. Eu posso copiar alguma coisa aqui no Linux e colar dentro do Windows, tá bom? Bom, o objetivo era demonstrar para vocês, primeiro, os desafios, obstáculos dos sistemas distribuídos, né? Quais são as principais características que a gente vai encarar dentro do nosso trabalho. E um adicional para essa aula é a instalação e configuração da VM, tá? Aqui, só de curiosidade, tá? Para quem não conhece o Linux, você tem muita coisa que você pode fazer por aqui com ele, tá? Por exemplo, tem a loja de aplicativos, né? Ó. Mostrar todos os aplicativos disponíveis, tá? Eu clico em todos, ele traz tudo para mim. Vamos supor, eu quero saber da loja. Então você vem aqui, digita loja. Ele vai pesquisar nos aplicativos se acha algum parecido com aquilo que eu escrevi, tá? Eu não conheço bem essa versão, mas eu acho que ele deixa eu abrir a loja. Se é que não mudou o link, né? O nome, né? Eu ia fazer a instalação para vocês de outra coisa aqui. Nenhum resultado. Realmente, ele mudou o nome aqui. Deixa eu procurar o nome dele. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Ubuntu Software. Deixa eu dar uma olhada. É ele mesmo. Antes tinha loja de aplicativos. Aí você digitava e pum, caía lá dentro. Agora eles mudaram para esse. Já faz um tempinho que eles usam isso. É eu que não estou usando Ubuntu mais, tá? Então não é falha do Ubuntu, não. É erro meu mesmo. Então vamos lá. O catálogo de programas está sendo baixado. Ele está fazendo download, sem pedir para a gente, né? Baixando classificações de aplicativo. Muito bem. Vamos fazer uma instalação tradicional aqui. Tem algumas atualizações para serem feitas, mas vamos lá. Eu quero que ele instale o Chrome. Eu acho que ele não faz instalação do Chrome por aqui, tá? Vamos procurar aqui. Finance e tal. Deixa eu ver. Aqui. Vamos ver se o Chrome já está vindo nos repositórios de instalação dele. Se não tiver, não tem problema. A gente tem um jeito todo especial de instalar ele. Muito difícil. Muito, muito. 3 cliques está instalado. Vamos lá. A única desvantagem é quando está em VM fica tão lento. Isso aqui numa máquina real parece um relâmpago. Eu acho que ele vai oferecer o Chromium para mim. Outra opção também é a gente instalar o Edge, tá? Ou o Visual Code, que são ferramentas interessantes para desenvolvimento. Deixa ele procurando aqui, enquanto isso eu vou abrir aqui o Firefox e eu quero mostrar para vocês como é que faz essa instalação dele lá. Vamos lá, vai. Agora eu vou apelar, vamos lá. Isso. Não, sem... não quero saber mais isso. Ou enter Google... Tá, vamos lá. Então, www.google.chrome/Chrome. Ele vai cair direto lá para nós. Aí, pronto. Ok, entendi. Fazer download do Chrome.
Ele pergunta para qual versão. Eu estou usando a 64 bits Debian para o Ubuntu, né? Beleza. Aceitar e instalar. Então vamos lá. Lá vai ele. Ele pergunta se eu quero salvar ou rodar. Eu vou falar para ele que eu quero que ele abaixe e abra a instalação. Então, instalação de programa, né? Ok. Ele vai fazer download para mim. Já terminou? Falha em instalar. O arquivo não dá suporte. Tudo bem, não tem problema. O que a gente pode fazer? Nós podemos abrir aqui arquivos. Vamos ali, downloads. Ele não baixou o arquivo, hein? Isso é péssimo. Não tem problema. Vamos fazer... Vai. Em vez de ser instalação assim, eu vou mandar ele fazer o save file, tá? Dá ok. Vamos lá. Beleza. Diz ele que terminou. Vamos ver? Tá aqui. Ótimo. Vem aqui, clica 2 vezes. Ele vai abrir o instalador e agora ele vai parar de perturbar. Vai fazer certinho o que a gente quer. O primeiro download eu acho que ele jogou numa pasta temporária que ele cria. Semelhante ao que o Windows faz, tá? Beleza, lá. Google Chrome Stable, né? A versão estável dele. Muito bem, licença proprietária, não tem problema. Eu não ligo. Instalar. Senha. Vamos colocar a senha do nosso usuário de aula. Senha 123. Autenticação. Preparando, instalando. Sessenta por cento, 80%. Tá acabando. Força, você consegue. Pronto. Instalado. Podemos fechar. Muito bem. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E agora eu vou botar para rodar. Eu venho em atividades e digito aqui Chrome. Ó, já apareceu. Legal? Clica nele. E vou lá. Fazer o Chrome o navegador padrão? Sim. Envia estatísticas? Sim. Ok. Pronto. O Chrome agora é o nosso navegador padrão. E a gente já pode instalar ou continuar configurando ou começar a trabalhar com o nosso Linux. Beleza? E aí? Gostaram disso aqui? Eu curti bastante, muito massa. Sempre bom aprender mais. Legal, né? Cara, isso aqui é muito bom, viu? E isso aqui tem muita empresa que usa esse tipo de conhecimento, tá? Então, eu recomendo que Só vocês... eu vou ter que reassistir a aula por questão de instalação, tudo, né? E eu fiquei mais assistindo do que fazendo. Beleza. Vou mandar desligar ele aqui e vamos finalizar a nossa aula, tá? Então, bom, era isso que a gente tinha para hoje. Então, a gente discutiu
alguns percalços, alguns obstáculos quando se lida com sistemas distribuídos, algumas características deles. E, adicionalmente, a gente fez instalação, né, de uma máquina virtual. A gente deve fazer a mesma coisa, só que dessa vez para utilizar sistemas distribuídos, né, numa experimentação que a gente vai fazer no próximo bimestre, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou por e-mail, certo? Adianto que as aulas vão continuar normalmente e as notas de vocês de atividade já foram divulgadas, tá bom? Amanhã, se sobrar um tempinho, eu publico as notas que lá pelo WhatsApp da turma. Beleza? Então, sendo que tínhamos para hoje, meus caros, eu agradeço a presença de todos. Continuem se cuidando. Um grande abraço e até a próxima. Valeu? Fui! Valeu, professor. Falou, professor.